E aí, tudo bem? Que bom que a gente está junto de novo para essa nossa conversa da semana. Sabe, depois de uma semana inteira de estudos, de leituras, às vezes as ideias ficam um pouco soltas na cabeça. A proposta aqui é a gente sentar com calma, com um chá ou um suco e tentar amarrar todas essas pontas. É uma ótima imagem essa de amarrar as pontas, porque as mensagens não são isoladas, né? Elas conversam entre si. Nosso trabalho aqui é 1. Ouvir essa conversa e entender a história maior que está sendo contada. É passar da informação que a gente leu para algo que pulsa no nosso dia a dia, que faz sentido na nossa realidade. Perfeito. E a história desta semana foi intensa, né? Se eu tivesse que resumir em uma pergunta, acho que seria: onde é que a gente apoia a nossa confiança? O fio condutor de tudo que a gente viu foi essa jornada, quase um êxodo, de sair da terra da autoconfiança para habitar na confiança total em Cristo. Exatamente. Foi uma construção muito bem pensada. A semana começou falando sobre a alegria que brota da salvação pela fé, que é o ponto de partida fundamental. E logo depois mergulhou de cabeça no exemplo mais radical que a gente talvez conheça, a vida do apóstolo Paulo. A ideia foi usar a história dele como um estudo de caso, sabe? Para entender o que essa mudança de confiança significa na prática. Ah, sim. Não é uma ideia abstrata, é uma reorientação completa de vida. É sair do eu como centro para viver em Cristo. E essa história do Paulo é um soco no estômago, no bom sentido. A gente viu na segunda-feira o currículo dele, e não era pouca coisa. O texto faz questão de listar as credenciais: hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim, fariseu zeloso e irrepreensível segundo a lei. Trazendo para os nossos dias, é como se ele fosse o profissional com o melhor diploma, da melhor universidade, com todas as certificações possíveis. Com certeza, ele tinha todos os motivos para se sentir seguro e orgulhoso. Exato. No sistema de valores daquela cultura religiosa, ele era o padrão ouro. Ele era o exemplo a ser seguido. E é justamente isso que torna a virada na vida dele tão chocante e tão instrutiva. Porque depois que ele tem aquele encontro transformador com Jesus, ele olha para essa lista de conquistas, para tudo aquilo que definia a identidade dele e usa palavras muito fortes. Ele diz que considera tudo isso como perda, como esterco, lixo. Espera, vamos parar aqui um pouco. Lixo. Isso é radical demais. A gente se esforça tanto para construir uma boa reputação, para fazer as coisas certas, para ter uma moral. Ele não está sendo um pouco hiperbólico, exagerado, ao chamar tudo isso de lixo? Não são coisas boas. Essa é a pergunta-chave, não é? E a resposta que os textos nos dão é sutil e profunda. O problema não estava nas coisas em si. Ser zeloso não é ruim. Conhecer a lei não é ruim. O problema, o veneno, estava no uso que ele fazia delas. Ah, entendi. Ele as usava como moeda de troca com Deus. Eram a base da sua justiça própria. Ele se apoiava nelas para se sentir aceito, para se sentir justo. E o que ele descobre é que esse sistema inteiro é falido. Entendi. É como ter um carro incrível, mas tentar usar a chave do carro para abrir a porta de casa. A ferramenta é boa, mas está sendo usada para o propósito errado. A lei, o zelo, a moralidade eram ferramentas para mostrar para ele o quanto ele precisava de um salvador, não para que ele se salvasse sozinho. Mostra sujeira, mas não pode limpar. Paulo se olhava no espelho da lei e por fora se via irrepreensível. Mas o padrão de Deus é muito mais profundo. Vai no coração, na motivação. E lá ninguém se sustenta. Então o que Paulo faz é algo que a gente poderia chamar de uma contabilidade espiritual. Gostei disso, contabilidade espiritual. Como funciona? É simples e brutal. Ele pega a planilha da vida dele, tudo que estava na coluna de lucros, linhagem, reputação, esforço, conhecimento, ele move um por um para a coluna de perdas. Ele zera o patrimônio de justiça própria e ele faz isso de propósito, para abrir espaço para um único ativo que vale infinitamente mais: conhecer a Cristo. Uau, isso me faz pensar. Quais são os itens na minha planilha de lucros? O que eu listo ali que me dá uma sensação de segurança?
Meu bom comportamento, meu conhecimento bíblico, minha frequência na igreja. E se eu tivesse que mover tudo isso para a coluna de perda para ganhar Cristo? É uma ideia que assusta e liberta ao mesmo tempo. E é exatamente aí que entra a solução. Depois de declarar essa falência autoimposta, o texto de Filipenses 3, no verso 9, apresenta a grande troca. Paulo deseja ser encontrado em Cristo, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. Percebe? Ele não tenta reformar a justiça própria dele, ele abandona para receber uma outra que vem de fora. Certo, essa é a ideia da justiça que recebemos. Mas o que significa na prática estar em Cristo? Às vezes, parece uma expressão um pouco etérea, teológica demais. É verdade. Mas a imagem que os textos nos dão é muito concreta. Pense num galho enxertado em uma árvore. O galho não tem vida em si mesmo. Ele não produz frutos por si só, mas uma vez unido ao tronco, ele recebe toda a seiva, toda a vida, toda a força da árvore. Estar em Cristo é isso. Não é só acreditar nele, é estar vitalmente unido a ele. A salvação, a sabedoria, a santidade, tudo isso é a seiva que a gente recebe por estar nele. Isso me leva a outro ponto que achei fascinante no estudo de quarta-feira. A ideia da fé de Cristo. Eu sempre pensei que o que contava era a minha fé em Cristo, o meu esforço de acreditar. Mas o texto sugere algo mais, não é? Sim, e essa é uma das nuances mais bonitas da mensagem. A nossa fé é, claro, o canal pelo qual recebemos a graça, mas o fundamento da nossa salvação não é a qualidade da nossa fé, que muitas vezes é fraca, vacilante. O fundamento é a fé, a fidelidade e a obediência perfeita de Cristo. É o histórico impecável dele que é creditado na nossa conta. Somos salvos pela fidelidade dele e não pela nossa. Então, a vida cristã muda de figura. Deixa de ser uma corrida desesperada para eu tentar ser fiel e se torna um convite para eu descansar na fidelidade de quem já venceu a corrida por mim. Exatamente. É por isso que Paulo pode dizer aquela frase revolucionária em Gálatas 2:20. Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que ele vive agora, ele vive pela fé do Filho de Deus. A fonte de poder mudou. Não é mais o esforço dele, mas a vida de Cristo fluindo através dele. A vida cristã deixa de ser um peso, um fardo de performance e se torna uma entrega, uma participação na vida vitoriosa de Cristo. E quando a gente entende isso, a alegria que foi mencionada lá no domingo, no início da semana, começa a fazer sentido de uma forma diferente. Não é mais aquela felicidade que depende de eu ter tido um bom dia ou de ter acertado em tudo. Jeito nenhum. É uma alegria que nasce da segurança. É a alegria de saber que minha identidade, meu valor e meu futuro não estão flutuando de acordo com o meu desempenho diário, estão ancorados na justiça perfeita de Cristo, e essa segurança muda tudo. Muda até a forma como adoramos. A adoração deixa de ser um ritual externo para cumprir tabela e passa a ser uma resposta grata do coração, feita no espírito, como a mensagem apontou. E essa segurança não nos deixa parados, né? Pelo contrário, ela nos impulsiona. O estudo de quinta usou a metáfora da corrida. O alvo não é a perfeição moral autoconquistada, mas sim conhecer a Cristo. O que isso significa, esse conhecer? Não é um conhecimento de enciclopédia de acumular fatos sobre ele. É um conhecimento relacional, íntimo, experimental. É conhecer o poder que o ressuscitou dos mortos e, surpreendentemente, também participar dos seus sofrimentos. É caminhar tão perto dele que a vida dele começa a amoldar a nossa, tanto nas vitórias quanto nas dificuldades. E para correr essa corrida, Paulo dá um conselho muito prático. Uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Eu acho isso libertador. A gente passa tanto tempo remoendo erros passados ou até se agarrando a sucessos antigos. É uma libertação dupla.
Esquecer os erros do passado, que já foram confessados e perdoados, significa que não somos definidos por nossas falhas. A graça de Deus é maior que o nosso maior erro. Mas também, isso é crucial, esquecer as conquistas do passado significa que não podemos nos acomodar. Não podemos viver do que fizemos ontem. A corrida é sempre para frente, com os olhos no prêmio, no alvo, que é o próprio Cristo. Isso nos livra tanto da paralisia da culpa, quanto do orgulho que paralisa. Ok, então juntando tudo, a gente começa abandonando nossa justiça própria, recebe a justiça de Cristo pela fé, encontra uma alegria segura nele e isso nos impulsiona a correr em direção a um relacionamento cada vez mais profundo com ele. E as boas obras, o bom caráter, onde entram nisso tudo? Elas são a consequência, nunca a causa. São a evidência natural. Ninguém amarra maçãs numa macieira para provar que ela é uma macieira. A árvore, estando saudável e com as raízes certas, simplesmente produz maçãs. Da mesma forma, uma vida enraizada em Cristo, nutrida pela sua graça, naturalmente começará a produzir o fruto de um caráter transformado. As boas obras não são nossa moeda para comprar o céu, são o nosso muito obrigado a Deus pela salvação que já recebemos. Isso é muito mais leve de viver. Trazendo para nossa semana que começa agora, como a gente pode tornar isso prático? Eu pensaria em 3 pequenos exercícios. O primeiro é um inventário honesto, como você mesmo sugeriu. Parar por 5 minutos e se perguntar: nesta última semana, onde minha confiança esteve apoiada de verdade? Foi na obra de Cristo ou sutilmente? No meu bom desempenho, no meu controle das coisas? Só tomar consciência disso já é um grande passo. Gostei. Um check-up da confiança. Qual seria o segundo? O segundo é praticar a alegria no Senhor. Quando um desafio aparecer essa semana, um problema no trabalho, uma preocupação com a família, a gente pode, de propósito, fazer uma pausa. Respirar fundo e lembrar: minha paz e minha segurança não estão na resolução deste problema. Estão em Cristo. É uma escolha consciente de transferir o peso dos nossos ombros pros deles. E o terceiro, que me parece conectado com a corrida. Exato. É escolher uma coisa do passado para intencionalmente deixar para trás. Pode ser um erro que a gente fica se culpando mesmo já tendo pedido perdão. Pode ser uma mágoa de alguém que a gente não consegue liberar. Ou pode ser até um sucesso do qual a gente se orgulha demais e que nos impede de depender de Deus. Escolher uma coisa, entregar em oração e dizer: Senhor, me ajude a avançar com os olhos no alvo, que é você. Uau! Inventário, prática e liberação. São passos muito concretos. No fim, a mensagem da semana parece ser um grande convite para a gente parar de lutar tanto. É exatamente isso. É um convite ao descanso. A vida cristã não é sobre tentar mais. É sobre confiar mais. É sobre parar de construir nossa pequena torre de justiça própria, tijolo por tijolo, e simplesmente aceitar, de mãos vazias, o arranha-céu da justiça perfeita que Cristo nos oferece de graça, como a frase da meditação nos lembrou. Quando Cristo é tudo, o eu deixa de ser o centro. E essa é uma verdade que pode mudar tudo. A graça que nos salva no primeiro dia é a mesma graça que nos sustenta todos os dias. Não é uma jornada em busca de uma perfeição que a gente tem que alcançar, mas de uma dependência cada vez maior naquele que já é perfeito por nós. Isso mesmo, é aprender a viver não mais a partir da nossa força limitada, mas a partir da vida ilimitada dele em nós. E essa é a única fonte verdadeira de paz e de uma alegria que as circunstâncias não podem roubar. Que bom. Obrigado por essa conversa. Espero que tenha ajudado a organizar as ideias por aí também. Que a nossa semana seja guiada por essa confiança renovada. Com certeza. Até a próxima semana, se Deus quiser.